Obra Xeque-mate nas sombras, de Samuel Gomes, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 20. Novas possibilidades. Podemos notar as condições favoráveis de mudanças, trazendo o efeito extraordinário de as coisas se assentarem e se mostrarem mais harmonizadas. Essa mudança não aparece de forma expressiva e materializada no mundo físico, mas é real. Cada espírito que vive no orbe hoje terá de definir em que condições desejam viver daqui para frente, propondo-se a crescer com o mundo ou continuar a luta de refinamento em outra escola de almas com funções educadoras diferentes das que a Terra oferecerá. No plano espiritual, tudo se abre de forma extraordinária, e se assim ocorre aqui, assim será para a esfera física, com a vantagem de que o tempo necessário para um fato da nossa realidade se materializar no campo físico está diminuindo, fazendo com que nossas conquistas alcancem a Terra numa velocidade maior, numa dinâmica de movimentação mais intensa. As linhas que separam nossas realidades tendem a diminuir cada vez mais, criando um processo de sintonia perfeita, de tal modo que o ritmo de uma afete o da outra simultaneamente. O trabalho de desenvolvimento e abertura da mente humana, atuando como uma antena de captura, aumentou as possibilidades para que isso ocorra, e com a substituição das gerações de espíritos trazendo novos valores, facilitará para que esse intercâmbio se efetive. Os contatos com a esfera espiritual e com os seres de outros planetas se intensificará, pois é um objetivo único entre todos para consolidar essa nova fase de crescimento. Clarencio e eu participávamos de todos os detalhes do processo de limpeza espiritual que nos era possível acompanhar. O trabalho organizado na esfera de ação de nossa colônia, mais próxima da Terra, está sob a coordenação dos espíritos mais elevados, que têm sua consciência desperta e que sabem o que devem fazer quanto à regeneração e à limpeza espiritual. Já a maioria dos encarnados e alguns desencarnados, em posição mais inferiorizada, não compreendem claramente o processo, ou esperam que a mudança ocorra magicamente, ou acabam por cooperar inconscientemente para o mesmo objetivo por meio da sua espiritualização nos campos religiosos estabelecidos no orbe. Em contrapartida, podemos observar que, em muitas escolas de educação espiritual, já se fala muito a respeito do assunto, de forma clara e objetiva, não só no espiritismo ou espiritualismo, mas em muitos campos filosóficos religiosos, por meio da ação de muitos missionários encarnados atualmente no mundo, que trazem o assunto e as propostas de renovação e cooperação com as mudanças. O certo é que, cada vez mais, a expectativa de substituição dos valores humanos e o fechamento cíclico de evolução são debatidos de forma ampla. Conversando sobre esse assunto, Clarencio nos completou os raciocínios. Como você pode ver, os projetos que se efetivam em nossos planos germinam na Terra como as sementes que caem sobre terreno fértil e já preparado ao longo do tempo. As experiências coletivas começam a dar as primeiras respostas de desenvolvimento para que no amanhã se transformem em frutos nas conquistas evolutivas organizadas pelo jardineiro divino. Como seus auxiliares diretos, veremos esse jardim pomar enriquecido de belezas e produção no bem. As novas propostas de vida, como nuances da verdade,
criam necessidades a serem desenvolvidas e, ao mesmo tempo, vêm acompanhadas do apoio dos espíritos encarregados de fixá-las na humanidade. Elas surgem em decorrência natural do merecimento evolutivo. Os contatos com as esferas espirituais superiores se intensificam e as possibilidades de intercâmbio com irmãos de outros orbes, como já acontecem aqui no planeta espiritual, devem ocorrer junto ao homem terrestre a fim de dar uma nova dinâmica evolutiva, uma vez que se candidatam à posição de seres interplanetários e depois universais. Muitas etapas se desdobram para nós nesse plano da vida, pois temos que nos desenvolver e isso não será diferente para o homem encarnado. As esferas superiores vêm abrindo oportunidades de aprimoramento de acordo com a forma com que nos entregamos ao trabalho sob nossas responsabilidades. Esse fato reflete a mensagem evangélica que diz: a quem muito é dado, mais se é pedido. Essa dinâmica significa que à medida que nos empenhamos, mais recebemos em recursos de crescimento. Assim, também está escrito na parábola dos talentos, na qual o homem que investiu os 5 talentos e conseguiu conquistar mais 5, ganhou o talento daquele que não soube multiplicar o único que havia recebido. Na fase de transformação que estamos passando, tudo solicita de nós mais trabalho e dedicação, mas os resultados nos surpreendem e ampliam a conquista de valores e crescimento espiritual. Na esfera material não é diferente, pois esses mesmos desafios mostram para o homem os benefícios e as possibilidades de crescimento que esperam por eles. Mas esses valores só serão evidenciados quando os princípios morais que eles trazem em si mesmos mudarem. Enquanto os ideais humanos forem baseados na carga negativa de seus sentimentos, eles não conseguirão contemplar os aspectos grandiosos que estão por trás de todos os seres, acontecimentos e coisas. É o que podemos esperar quando as qualidades superiores forem um pano de fundo de suas buscas. Nesse padrão, a amplitude das possibilidades se desdobra ao infinito, criando uma postura ideal que fará com que as coisas caminhem em ritmo adequado e elevado, de acordo com a maneira com que atuamos. O certo é que a negatividade, as sombras do mal, as insinuações das trevas e da ignorância estão com os dias contados em sua movimentação sobre o mundo e seus habitantes. Após esses esclarecimentos, entregamo-nos aos afazeres que fomos chamados a contribuir, tentando assumir a posição sincera de servos do Senhor, cumprindo suas determinações para vermos nossa morada melhorada e mais equilibrada dentro da harmonia universal.